capítulo 2, verso 1. Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 1, que diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros, o quê? Superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, mais uma vez, nós voltamos nosso coração com toda a força para a Tua palavra, mas nós sabemos, Jesus, que nós precisamos da Sua ajuda, do Seu socorro, porque se o Teu Espírito não trabalha no nosso coração, fazendo com que a Tua palavra possa chegar nos lugares mais interiores da nossa alma, nós sabemos que nós continuamos ensurdecidos, nós continuamos cegados. Por isso, Jesus, nós oramos, abre o nosso coração, faz com que as nossas justificativas, faz com que as nossas defensivas possam ser recuadas e baixadas pelo Teu Espírito Santo, e faz com que a Tua verdade possa assumir um aspecto tão pessoal, tão íntimo, morando dentro de nós. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Esse ano nós exploramos um tema, seguindo a Jesus pelos caminhos da vida. Nós estamos finalizando esse tema e a gente teve a oportunidade para conversar sobre muitas coisas, porque cada área da nossa vida é uma oportunidade, é um caminho no qual nós temos a oportunidade de seguir a Jesus. A gente falou sobre o desafio de seguir a Jesus no nosso casamento, na nossa família, criando os nossos filhos, usando o nosso dinheiro, no trabalho, na gestão do nosso lazer, do nosso tempo, na nossa sexualidade. E a gente conversou sobre uma coisa muito importante esse ano. Se nós não seguimos a Jesus, se no nosso jeito de caminhar no dia a dia, nossas pegadas não seguem as pegadas de Jesus, nós temos que ser sinceros e temos que avaliar o nosso coração, temos que investigar o nosso coração. Porque se nós dizemos que Jesus é o nosso Senhor, mas nós não o seguimos no caminho do discipulado, então há uma certa desconexão aí. A gente falou muito sobre a importância da gente seguir a Jesus e ver cada oportunidade da nossa vida como uma oportunidade de seguir a Jesus. Mas nessa última série do ano, a ideia básica é o seguinte: Jesus andou por muitos caminhos, e nesses caminhos ele foi sendo seguido pelos seus discípulos. Mas houve alguns caminhos, alguns momentos da vida de Jesus que nem se nós quiséssemos, nós poderíamos segui-lo. Momentos de tanto desespero, momentos tão complexos, momentos tão negros, momentos tão escuros, que se mesmo que nós quiséssemos segui-lo, como disse Pedro, você se lembra? Jesus, ainda que você morra, eu morrerei com você, eu irei com você até o fim. Mas foi demais para Pedro. E ele não conseguiu seguir a Jesus. Ele não conseguiu passar por aquela hora escura com Jesus. E nós falamos sobre duas cenas já. A gente falou sobre a primeira cena, ou seja, o misterioso nascimento de Jesus, o caminho que Jesus fez da sua glória até a sua humanidade.
Na semana passada a gente falou sobre aquele momento misterioso no qual a relação do pai e do filho foi descontinuada na cruz do Calvário, aquele rompimento relacional, aquele momento em que Jesus olhou e não viu mais o seu pai presente ali com ele. E hoje nós vamos para a terceira cena. Esse momento absolutamente surreal, no qual, de uma maneira que nós não podemos explicar, Deus morreu, foi sepultado e permaneceu morto durante 3 dias. A epístola de Paulo aos Filipenses é uma epístola que tem um tom muito pessoal. E ela tem um tom muito pessoal porque, de fato, essa igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo na cidade de Filipos, por volta do ano 50 depois de Cristo. Essa cidade era uma cidade grega, antiga, mas que os romanos, quando a dominaram, quando eles venceram os gregos, os macedônios, e eles conquistaram essa cidade, eles fizeram uma série de reformas, e eles atribuíram então essas reformas ao imperador Filipo. E foi justamente assim que ela adquiriu o seu nome, Filipos. Ela era uma cidade que tinha águas termais, tinha muitas fontes de águas, era uma cidade estratégica, uma cidade muito rica. E ali, naquela cidade, de uma maneira muito impressionante, uma igreja cristã foi plantada pelo apóstolo Paulo. E agora Paulo escreve para conversar com essa igreja sobre os problemas que eles estavam tendo de unidade, e a gente nota que no começo do capítulo 2, ele fala assim, olha, se há alguma afeição, se há algum consolo, se vocês têm encontrado em Cristo algum amor, então que vocês sintam a mesma coisa, pensem a mesma coisa, tenham a mesma atitude. Ele faz um clamor para que haja uma unidade naquela igreja, para que mesmo a despeito das diferenças de opinião, para que mesmo a despeito das diferenças de perspectiva, eles abracem um propósito comum e caminhem na mesma direção. E quando Paulo começa então a amarrar os seus fios finais do seu apelo, ele diz assim, tenham em vocês o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ou seja, ele pede para que assim, poxa Paulo, como é que a gente consegue abrir mão das minhas opiniões, abrir mão da minha posição, abrir mão de uma série de coisas e caminhar junto? Ele dá um exemplo de humildade falando a respeito daquele que abriu mão de tudo para caminhar com os seus discípulos. Ele fala assim, tenha em vocês o mesmo sentimento de Cristo Jesus. E ele começa a descrever, a partir aí do versículos 4 e 5, uma série de linhas que, na sua Bíblia, elas estão descritas como poesia. Não sei se você percebeu, são linhas de poesia. Porque, provavelmente, Paulo ele pega um trecho de um hino que era conhecido e cantado pelas igrejas. Esse hino que os teólogos eruditos chamam de hino da kenosis. Kenosis é uma palavra grega que quer dizer esvaziamento. E provavelmente ele pega esse hino que a igreja cantou muitas vezes, lá falando a respeito do esvaziamento de Jesus, da humilhação de Jesus, e ele coloca esse hino no meio da sua epístola, lembrando as pessoas a respeito do exemplo do esvaziamento de Jesus. E é interessante que ele fala assim, que Jesus tornou-se homem e foi obediente à vontade do Pai, obediente à sua missão, e na sua obediência ele foi até o extremo do extremo do extremo, porque no caminho da obediência, Jesus deparou-se com a sua própria morte. Ele obedeceu até o ponto de morrer em obediência à sua missão. O comentarista Homer Kent diz o seguinte, quando Paulo descreve a encarnação, Paulo mostra nesse hino a profundidade, a seriedade da humilhação a que Cristo submeteu-se por amor a nós. Ele se humilhou, ele se tornou homem como o homem se tornou servo, ele obedeceu até a morte, mas não uma morte bonita, uma morte de cruz. E é exatamente assim que Paulo descreve o ministério de Jesus, como um ato contínuo de humilhação e de obediência que finda na sua morte. É engraçado que nós cristãos sabemos que a morte de Jesus é um tema central para a nossa fé. Se você vai lá na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, ele diz o seguinte, falando com essa igreja, ele diz o seguinte, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que eu preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão.
pois o que primeiramente lhes transmiti foi aquilo que recebi. E aí ele começa a recitar o credo do Evangelho, o credo apostólico. E o que tem nesse credo? Que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. A primeira coisa que Paulo destaca a respeito da fé evangélica é que eles criam na morte de Jesus. Então a morte de Jesus, ela assume um papel muito central para a nossa fé cristã. A gente pode dizer que, de fato, o cristianismo, ele sempre começa e termina a sua confissão de fé pela morte de Jesus. Mas existe uma pequena armadilhazinha no caminho, e que a gente geralmente pisa nela. A gente fala tanto sobre a morte de Jesus, tantas vezes e de tantas maneiras, que nós nem nos damos conta de que falar a respeito da morte de Jesus é, no mínimo, uma coisa muito curiosa. É, no mínimo, inesperado. E por que é inesperado e curioso? Vamos considerar 3 coisas. Em primeiro lugar, o que é a morte? O que é a morte? A morte, ela foi a sentença pronunciada de Deus sobre o ato da desobediência dos primeiros pais. Você se lembra? Deus colocou Adão no jardim e disse assim: você pode comer de todas as árvores do jardim, da árvore do bem e do mal você não comerá. Porque no dia em que dela comer, você morrendo morrerá. Ou como a nossa Bíblia traduz, você certamente morrerá. Então o que é a morte? A morte, ela não foi criada nos planos originais de Deus para nós, seres humanos. A morte, ela não estava nos intentos originais do Criador para nós que somos seus filhos e filhas. Mas a morte é resultado da quebra desse pacto que Deus celebrou com Adão. Então, quando Adão e Eva tomaram do fruto proibido e o comeram num ato de desobediência a Deus, a morte entrou na raça humana. E essa é uma boa explicação a respeito do fato de que o único fato concreto que nós temos no instante da nossa concepção é a morte. Quando o indivíduo nasce, você não sabe se ele vai ser rico, pobre, bem-sucedido, casado, solteiro, se ele vai morar aqui ou lá, nada disso é sabido. Mas a única coisa que é líquida e certa é que todo aquele que nasce, morre. Então a morte é a coisa mais certa da vida. A morte é a coisa mais certa da vida. E, no entanto, nós não nos acostumamos com a morte. Recentemente eu visitei meu tio Samuel. Ele teve um câncer, foi feito um tratamento, um câncer no céu da boca. Ele ficou algum tempo tido como curado, mas a minha esposa sempre me alertando: olha, esse câncer é muito sério, é muito agressivo e tal. Passaram-se 2 anos, o câncer voltou num estado muito mais letal, e há 10 dias atrás ele descansou no Senhor. O testemunho dele é que Deus usou aquele câncer e aquele sofrimento para levá-lo a um discernimento da fé que ele nunca teve, embora tenha sido criado numa família cristã. E é engraçado, porque a pessoa estava ali. Eu visitei o meu tio Samuca alguns dias antes, ele estava conversando comigo, e agora ele não está em lugar nenhum. A morte é a coisa mais certa, e é a coisa mais absurda que existe. Porque num instante alguém está diante de você, alguém com quem você partilhou sua vida, alguém que é uma personalidade, alguém que tem uma história, e logo depois, aquele corpo vazio já não é mais aquilo. 1 segundo depois, o mistério da morte se manifesta e é algo inexplicável. Nós, seres humanos, nunca vamos nos amoldar à ideia da morte, porque nós não fomos criados para ela. Mas ela entrou na nossa raça. Mas ela entrou na nossa raça por meio da desobediência de Adão. Mas essa desobediência de Adão em nada tem a ver com Jesus. E essa é a segunda ideia que a gente precisa trazer. O que é a morte? Mas e quem é Jesus? Jesus, ele, diz Paulo, é o nosso segundo Adão. Porque ele não nasce de uma natureza humana. Ele não nasce de uma semente humana. Ele nasce porque Maria foi coberta pela sombra do Altíssimo, diz o anjo. Porque ela
concebeu do próprio Espírito Santo. Então Jesus, ele nasce humano, mas ele não nasce descendente diretamente de Adão, ele é o nosso segundo Adão, na natureza dele não há pecado, ele é homem e é Deus e é homem. Então, se a morte é a consequência da desobediência, por que haveria Jesus de morrer se ele, dentre todos os nascidos de mulher, é o único que nunca cometeu pecado? A morte parecia não caber em Jesus, mas de fato foi o que aconteceu. Eu e você sabemos que após um processo absolutamente injusto de julgamento, Jesus passou por uma longa e sinuosa via de tortura. Os soldados romanos o torturaram por puro prazer, por pura alegria naquele ato. E Jesus, tendo o seu corpo lacerado, tendo a sua fronte rasgada por uma coroa feita com espinhos de arbustos rudes da Palestina, foi encravado na cruz e poucas horas depois ele expirou, entregou sua vida a Deus e morreu. Ainda na sexta-feira, o seu corpo foi tirado do madeiro por 2 homens piedosos, um deles, José de Arimateia, e eles envoltaram o seu corpo num pedaço de pano, de algodão, de linho, como era o costume da época, e colocaram o corpo de Jesus num sepulcro, num túmulo que havia sido recentemente cavado em rocha, como era o hábito então dos judeus do tempo. Jesus ficou ali 3 dias. E nós cristãos nos acostumamos tanto à ideia de Jesus morrer, que nós nos esquecemos de algumas coisas, de algumas perguntas, que é: como pode o Criador de todas as coisas, o Criador da vida, morrer? Como pode aquele que é o Filho eterno de Deus, e que existiu antes de todos e de tudo, ficar ali naquele sepulcro? Como é possível que Jesus tenha sido agarrado pela morte? Nós nos acostumamos tanto com a ideia de Jesus morrendo que nós nem nos damos conta do quão chocante é a ideia de Jesus morrendo. Talvez porque nós nos esqueçamos de que Jesus é plenamente Deus, de que Jesus é totalmente divino, assim como Jesus era também totalmente humano. Então, o que aconteceu? A vida nascida antes de todas as coisas morreu na cruz. Houve ruptura da comunhão do Pai com o Filho na morte. Jesus Cristo, aquele que deu vida ao universo, morreu. E por fim, para a gente ir para a nossa porção final, por que nós cristãos devemos refletir na morte de Jesus? O que isso tem a ver comigo e com você? E a gente vai falar sobre 3 coisas. A primeira delas é a seguinte: a morte de Jesus revela a sua humilhação. No credo apostólico, nós lemos assim: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e então desceu ao Hades. Desceu ao Hades é uma expressão que não faz jus ao que de fato aconteceu. Nós não cremos que Jesus desceu a um lugar que se chama lugar dos mortos. Nós não cremos absolutamente que Jesus tenha descido ao inferno, como alguns interpretam a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20. Nós cremos que Jesus, tendo morrido, que a sua vida espiritual, o seu espírito, permaneceu junto do Pai, como assim nos diz a Sagrada Escritura em muitos outros textos. Mas o que quer dizer a expressão dos pais apostólicos desceu ao Hades? A Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo de Westminster dizem o seguinte: que aos nossos pais apostólicos, ao dizer que Jesus morreu, foi sepultado e permaneceu no Hades, eles dizem a respeito do fato de que Jesus se humilhou tanto até morrer e permaneceu sob o poder da morte durante 3 dias. Jesus colocou-se debaixo do poder da morte durante 3 dias. Jesus submeteu-se não apenas à cruz, não apenas aos romanos, não apenas aos cravos, não apenas à tortura, não apenas à coroa, mas Jesus submeteu-se ao poder da morte durante 3 dias. Jesus permaneceu com seu corpo lacrado naquele sepulcro durante 3 dias. Quanta humilhação!
Quanta humilhação! Quanta humilhação! A morte de Jesus revela a sua humilhação. A morte de Jesus revela até onde Jesus foi por mim. Jesus não apenas morreu por mim, Jesus permaneceu sob o poder da morte por mim e por você. A gente nunca pode perder de vista a morte de Jesus. E no dia que você vasculhar o seu coração, e você não descobrir dentro de você nenhum estranhamento, nenhum maravilhamento com o fato de que Jesus se submeteu ao poder da morte por a mim e amor a você, alguma coisa está esquisita e não vai bem. Alguma coisa está esquisita e não vai bem. Porque Jesus não apenas morreu por mim, ele permaneceu sob o poder da morte por mim. A segunda questão é que a morte de Jesus, ela revela não apenas a sua humilhação, mas ela revela substituição. A gente acabou de dizer aqui que a morte, ela é a sentença de Deus sobre o pecado. A gente se lembra das palavras do apóstolo Paulo, não é verdade? Que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e que o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas note que a morte física, ela é apenas uma experiência prévia de uma outra morte, muito maior, mais ampla e misteriosa, sobre a qual a Escritura fala. Nós cristãos cremos num estado de existência eterno, que nós chamamos de morte eterna. Alguns chamarão esse estado de inferno. Mas o que é morte eterna? É um estado eterno de separação, de não vida, de ostracismo, de isolamento. O inferno é um lugar de morte, aonde se vive sem estar morto e se morre sem estar vivo. Então a Escritura fala a respeito de uma morte eterna. Mas a morte eterna, ela é o juízo sobre os pecadores. Então por que Jesus haveria de passar pela morte? A única resposta é que aquela morte que ele sofreu não era a morte dele. Era a morte de alguém. Porque se aos injustos cabe morrer pelo pecado, ao justo não cabe morrer pelo pecado. Eu já contei essa história aqui 3 vezes, mas eu vou contar mais uma vez. Até porque eu tenho aquele negócio de estou ficando velho, então eu ganho assim uma certa licença para contar histórias repetidamente. Você se lembra que eu já contei a história de que em 1983, aliás, em 13 de janeiro de 82, um voo da Air Florida 90 caiu no inverno no rio Potomac, o rio que separa uma porção da Virgínia e do estado de Nova York. Aquele avião caiu nas águas geladas do Potomac no meio da noite. Quando o helicóptero chegou, haviam 6 sobreviventes. Eles estavam localizados na parte mais traseira do avião e de todas as pessoas, de todos os 80 passageiros, apenas 6 pessoas estavam tentando nadar e sair do rio gelado no meio da madrugada. E o mais desperto deles era um homem chamado Arland D. Williams. Como eles viram que ele era o mais acordado, o mais desperto, o helicóptero de resgate jogou uma corda, um laço, uma cesta em sua direção. Ele tomou aquela corda, nadou até uma mulher que estava próximo dele, enrolou ela naquela corda e ela foi levada para um lugar seco. O helicóptero voltou, ele pegou aquela corda, nadou até um homem que estava próximo dele num destroço, o envolveu naquela corda e aquele homem foi salvo. Ele fez isso 5 vezes. Mas quando o helicóptero voltou para buscar Arland D. Williams, ele havia caído morto no rio Potomac, gelado numa madrugada. O que é mais constrangedor é que os jornais noticiam que Arland D. Williams não conhecia nenhuma daquelas pessoas que ele salvou. Mas ele morreu a morte delas. Ele morreu a morte delas. Elas tiveram a vida que deveria ser dele, e ele morreu no lugar delas.
É justamente isso que nós precisamos sentir e crer a respeito da morte de Jesus. Jesus morrendo na cruz é apenas um fato histórico, a não ser que você saiba que Jesus não estava morrendo a própria morte, mas que Jesus estava morrendo a sua morte. Em que momento que o Evangelho se torna real para mim? Em que momento que Jesus se torna Salvador para mim? Em que momento que a mensagem do Evangelho fisga o meu coração e faz com que eu descubra que agora eu tenho vida? Quando eu descubro que alguém morreu por mim. Quando eu descubro que todos os meus pecados, juntados e somados, eles geram uma pena de morte, mas que essa pena de morte já foi colocada sobre alguém que me substituiu na cruz. Então a morte de Jesus fala sobre a sua humilhação, mas a morte de Jesus fala sobre uma substituição. A morte de Jesus diz que Jesus morreu a minha morte, e eu mereci estar lá. Eu mereci estar lá. Aquela morte era para mim. Aquela maldição era para mim. Aquela vergonha era para mim. Mas Jesus a tomou sobre si. E por fim, a morte de Jesus fala sobre humilhação. A morte de Jesus fala sobre substituição. Mas a morte de Jesus maravilhosamente fala sobre transformação. Eu não sei se você já parou para pensar, mas nós cristãos temos algumas ideias muito estranhas. Não é verdade? Eu não sei se você já te pegou assim, quando você está compartilhando o Evangelho com alguém, e você está compartilhando o sentido do Evangelho com aquela pessoa, e de repente você se ouve falando uma coisa muito estranha, que é o seguinte: nós cristãos cremos que a morte de um homem na Palestina, longe daqui, há 2000 anos atrás, há muito tempo atrás, muda a nossa história agora e muda o nosso futuro eterno. Você consegue entender como isso é esquisito? Você e eu cremos que a morte de uma pessoa, num instrumento agoniante de tortura e morte, que é a cruz, muda o nosso presente e muda o nosso futuro. A grande pergunta é, mas por quê? Por quê? Não, Jesus era um bom homem, morrendo e dando exemplo, mas como Jesus, houveram muitos bons homens no passado. Muitos deles morreram por muitas causas. Houveram muitos homens sábios que morreram por grandes causas no passado. Houveram muitos bons homens que morreram aqui perto de nós, como Martin Luther King Jr., por exemplo. Um homem bom morrendo por uma causa. Mas nós cristãos respondemos com isso dizendo o seguinte: Jesus era um homem. Mas ele não era apenas o quê? Um homem. Nós não cremos que apenas um homem estava morrendo na cruz. Nós cremos que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo encarnado, estava morrendo na cruz. E é por isso que na confissão de fé, no Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 38 é a seguinte: qual era a necessidade do mediador, do Salvador, ser Deus? Ou seja, por que Jesus tinha que ser homem e ao mesmo tempo tinha que ser Deus, tinha que ser divino? E a resposta é: era necessário que o nosso Salvador fosse Deus, para poder sustentar a natureza humana e guardá-la de cair debaixo da ira infinita de Deus e de cair debaixo do poder da morte, para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão, para satisfazer a justiça de Deus. Sabe por que você e eu acreditamos que a morte de Jesus há 2000 anos atrás tem efeito imediato sobre mim agora, e tem imediato efeito sobre o meu futuro eterno? Porque Deus estava morrendo por mim na cruz do Calvário. Não era apenas mais um homem sofrendo e dando um bom exemplo, era o próprio Deus morrendo em meu lugar na cruz. E é por isso que o Evangelho é uma boa notícia. E é por isso que o Evangelho tem poder para mudar a nossa vida. Porque como uma morte há 2000 anos atrás alteraria a maneira como eu vivo agora, ou alteraria o meu futuro eterno, se fosse apenas a morte de mais um homem. Mas não era. Era a morte do próprio Filho de Deus. Era a morte de Jesus. E na morte de Jesus, o Mestre fez duas coisas maravilhosas. Ele levou sobre ele mesmo toda a sentença do nosso pecado.
aquilo que os teólogos chamam de obediência passiva. Ele sofreu as punições pelo meu pecado. Mas ao mesmo tempo, quando Jesus morreu na cruz, toda a justiça da vida de obediência e santidade de Jesus foram colocadas sobre mim. E nós fomos justificados. Então, quando Deus olha para você, Ele não vê apenas um pecador que foi perdoado. Ele não vê apenas um criminoso que foi liberto da prisão. Ele não vê apenas uma conta que foi zerada. Ele vê os créditos de Jesus sobre você e sobre mim. E isso é maravilhoso. É aquilo que nós chamamos de obediência ativa de Jesus. Então, na cruz, não só o meu pecado foi colocado sobre Jesus, mas a justiça de Jesus foi colocada sobre nós. Você se lembra o que Deus fez quando encontrou Adão e Eva, que eles estavam tentando vestir-se a si mesmo com folhas de figueira? Deus falou: isso não está bom. Isso não está bom. Isso daí não vai resolver o problema da vergonha e da nudez metafísica de vocês. Isso daí não está bom. Mas eu sou capaz de cobrir vocês com uma coisa muito melhor. Então Deus mata um bichinho e veste Adão e Eva com peles de animais. Para que eu e você soubéssemos que para cobrir a nossa vergonha, para cobrir a nossa nudez, nós precisaríamos que alguém morresse no nosso lugar, no meu e no seu lugar. Então a morte de Jesus fala sobre humilhação, sobre substituição, sobre transformação. Eu quero finalizar contando uma história que você provavelmente conhece. A história de um cara chamado Edmundo. Quem se lembrou aqui do atacante do Vasco, passa a página. Não é ele. Edmundo era um filho de Adão que com seus irmãos pisou numa terra muito mágica, chamada Nárnia. Mas Edmundo fez algumas escolhas equivocadas. Ele se envolveu com pessoas perigosas. E ele cometeu um mal terrível. Um mal que na terra de Nárnia é chamado de traição. E num dia, numa reunião do grande leão Aslan com a feiticeira branca colocou as cartas sobre a mesa. Ela disse: você conhece a magia profunda? A magia profunda que está escrita nos livros de Nárnia e que diz que todo traidor me pertence. O sangue dele é meu. A vida dele é minha. E eu a reclamo. Eu reclamo a vida de Edmundo para que ele pague com a sua própria vida pelos erros que ele cometeu. Essa é a lei, Aslan. Essa é a magia antiga. Susana, preocupada, disse: Aslan, nós não temos como resolver isso de uma outra maneira. Então o leão desconversou, pediu que todos se afastassem, discutiu alguns minutos com a feiticeira branca a sós. Ele saiu daquele encontro triste e eles voltaram para o acampamento. Quando todos dormiram, na calada da noite, Aslan deixou o acampamento. Mas as irmãs Lúcia e Susana não conseguiram dormir. E elas alcançaram Aslan andando no meio da floresta, no meio da noite. E elas disseram: Aslan, nós podemos fazer companhia? Ele disse: sim, essa noite é escura. E será bom para mim se eu tiver amigos no meio dessa noite escura. Então o leão andou arrastando a sua juba tristemente sobre a relva, até um ponto em que ele disse: vocês precisam ficar aqui. Eu tenho de seguir sozinho. Daqui vocês voltam. Ele avançou. Elas ficaram. E elas viram o que aconteceu. E elas contaram essa história. E nessa história, Aslan continua andando vagarosamente na direção de uma colina, sobre a qual estava uma mesa antiquíssima, a mesa de pedra. E inscrita naquela mesa, grande parte da magia profunda que sustentava o mundo de Nárnia. Quando ele se aproximou da mesa, uma horde de trolls, de ogros e de todo tipo de bruxa e goblins estavam ali. E todos eles regidos pela feiticeira branca. Eles tomaram Aslan. Ele não se defendeu. Ele não grunhiu. Ele não gritou. Ele não mordeu.
Ele se submeteu. A sua juba foi cortada. Ele foi zombado. Ele foi torturado. Ele foi amarrado sobre a mesa de pedra. E a feiticeira deitou-se sobre ele e sussurrou nos seus ouvidos: isso que você fez foi uma grande idiotice, porque agora eu vou matar você. Mas depois de matar você, eu vou matar Edmundo. Eu vou matar Pedro. Eu vou matar Lúcia. E eu vou matar Susana. Eu matarei a todos, porque você era a única esperança. E agora eu vou matar a esperança. E vou matar a todos depois. E ela enfiou um punhal antiquíssimo e afiado no peito de Aslan. E ele morreu. Logo depois que todos se dispersaram, Susana e Lúcia correram até a mesa, se jogaram sobre Aslan, chorando sobre ele. Mas o texto diz que nasceu uma manhã na terra de Nárnia. Nasceu o sol na terra de Nárnia. E quando o sol nasceu, elas ouviram um estrondo gigantesco. E quando elas olharam para trás, a mesa de pedra estava partida e Aslan já não estava sobre ela. E então Aslan ressurgiu. E quando perguntaram para ele, o que aconteceu, ele respondeu assim: a feiticeira pode conhecer a magia profunda, mas não sabe que há outra magia ainda mais profunda. Ela não sabe aquilo que vai além da aurora do tempo. Mas se tivesse sido capaz de olhar um pouco mais longe, de penetrar na escuridão e no silêncio que reinam antes do tempo, ela teria aprendido outra coisa. Ela saberia que uma vítima voluntária, mas inocente, ela saberia que uma vítima voluntária, mas inocente, se ela fosse executada no lugar de um traidor, substituindo um traidor, então a mesa quebraria e a própria morte começaria a andar para trás. O que a feiticeira não sabia é que se aquele que oferece pelo traidor fosse inocente, então a mesa quebraria e a morte seria revertida e começaria a andar para trás. Quando Paulo pede aos coríntios que eles tenham esperança, ele não pede que os coríntios tenham esperança porque os dias são bons e porque tudo vai bem. Ele não apela para o nosso emocionalismo, nem apela para o nosso otimismo. Paulo diz assim: aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o teu aguilhão era o pecado e a lei. Mas agora, Jesus Cristo venceu o pecado e também despojou a morte. O tema de Paulo em 1 Coríntios 15 é que Jesus, morrendo no meu e no seu lugar, ele venceu e derrotou todos os poderes, mas ele venceu também a própria morte. Queridos, que belo é esse evangelho no qual nós cremos. Que maravilhosa é essa mensagem que nós professamos. A mensagem de que Jesus, morrendo por mim, me deu vida. Morrendo a minha morte, Ele me deu vida. Morrendo a sua morte, Ele te deu vida. Vida agora, vida depois, vida amanhã, vida para sempre. Bendito seja o Cordeiro de Deus, que por nós venceu e triunfou. Vamos orar juntos? Jesus, meu coração fica espremido dentro de mim quando eu olho para aquele momento em que você teve a sua juba cortada, Jesus. Em que você teve suas garras cortadas. Que você foi humilhado, despojado, traído, negado. Jesus, quanto amor. Porque eu sou Edmundo, Jesus. Eu sou Edmundo.
Com todas as minhas miseráveis falhas e tudo aquilo que eu já fiz e ainda vou fazer, eu sou Edmundo, Senhor. Eu sou Edmundo. E um dia meu sangue foi reclamado, minha vida foi reclamada. E aquela mesa era o meu lugar. Mas obrigado, Jesus, obrigado, obrigado. Obrigado por morrer nossa morte, Mestre. Obrigado porque não foi uma morte digna, esterilizada, compassiva. Foi uma morte em que todo requinte de crueldade foi utilizado. Em que todo instrumento de coleta, de angústia, em que todo instrumento de impetração, de sofrimento e dor foi utilizado. Jesus, obrigado. Obrigado ainda mais por ter rompido as cordas da morte ao terceiro dia. Obrigado por ter ressurgido, Jesus, com toda a sua beleza, com a sua santidade. Obrigado por ter renascido, porque quando você rompeu, Jesus, aquela sepultura, nós rompemos contigo. E a sua ressurreição é uma promessa de que naquele dia, soada a trombeta do arcanjo, nós seremos ressuscitados. E todos aqueles nossos amados que hoje dormem em você também serão recobrados. E nós os veremos com os nossos olhos, e nós ouviremos a sua voz, e nós estaremos contigo. Jesus Cristo, alcança o nosso coração com a esperança que há no Evangelho, no nome de Jesus. Não apenas, Jesus, porque você morreu a nossa morte, mas porque a sua vida foi implantada em nós. Então deixe essa nova vida se desenvolver, crescer e amadurecer, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos aprender a viver como você todos os dias. Não vale a pena continuar vivendo como antes, Jesus. Nós já não podemos retroceder aos antigos caminhos, já não há vida para nós naquela vida. Mas Jesus, nós queremos a sua vida. Nós queremos, Jesus, o Senhor vivendo em nós, em novidade de vida, fazendo de nós nova criatura a cada dia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como diz a tua palavra. Nós estávamos debaixo da pedra dura e fria do sepulcro do pecado. Mas o Senhor entrou lá e assaltou a morte. O Senhor entrou lá e venceu esse último inimigo e ressuscitou glorioso. Glória ao teu nome. E agora você está sentado à destra de Deus Pai. E toda a autoridade é tua, Jesus. Todo o poder é teu. Toda a glória é tua. E todo joelho há de se dobrar diante da sua presença e dizer que tu és Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Coloque essa mensagem nos nossos lábios. Nos leva agora para o nosso trabalho, para a nossa escola, para a faculdade, para a nossa família com essa mensagem de esperança e de vitória. Em nome de Jesus. Amém. E amém.